Abra comigo a sua Bíblia em Oséias. Abra a palavra do Senhor em Oséias. No capítulo 10, versículo de número 2. Primeira parte do versículo. Oséias, capítulo 10, versículo 2. Todos abriram? Amém? Seu coração está dividido, por isso serão culpados. Podemos assentar. O Senhor fala e explica isso sobre Israel. Ele começa a explicar sobre Israel com o seu coração dividido. Não é incomum você ouvir de alguns cristãos eles falarem sobre uma certa divisão dentro de si. Eles sabem daquilo que é certo, eles têm vontade de fazer o que é certo. O grande dilema que o apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 7, mas existe dentro deles uma força que os impele a fazer o contrário. É muito comum você ouvir de pessoas que elas tentam explicar que estão divididas. Elas dizem: eu sei que é certo, mas em mim não há forças para fazer o que é certo e eu acabo fazendo o que é errado. O Senhor diz aqui em Oséias sobre Israel que Israel sofria da mesma enfermidade que muitos cristãos dentro das igrejas têm sofrido. Essa divisão do coração. O coração dividido. E o Senhor diz assim, e atribui sobre eles uma responsabilidade, dizendo: toda pessoa de coração dividido é culpada. Não tem como ela se tornar inocente e dizer: eu não ouvi, eu não sabia, eu não possuía, eu não tinha alternativa. Então o que nós precisamos analisar é por onde o diabo entra para que consiga esse feito tão destrutivo na vida dos cristãos. Por onde Satanás entra, porque Jesus diz que ele não entra pela porta. Quais são as furtadelas, quais são as brechas, quais são as lacunas pelas quais ele entra? E ele traz essa divisão, que em você existe a vontade, mas não há a força. Em você existe o conhecimento, mas não existe a determinação. Então, quando nós observamos isso, nós conseguimos entender que isso é do maligno. Isso não tem nada a ver com aquilo que você anseia, porque o que nós queremos em Cristo é agradarmos a Deus. O que nós queremos é servir ao Senhor. O que nós queremos é dedicar os nossos dias a Deus. E aí nós percebemos, como diz Paulo em Romanos no capítulo 7, existe uma força dentro de mim que trabalha contra o meu conhecimento. Existe algo dentro de mim que trabalha contra a minha vida. Então nós precisamos analisar e observarmos o quanto isso está grave, ou está ameno, ou mais acentuado, ou mediano, para que possamos mudar esse quadro da nossa vida, para que não sejamos concluídos como culpados, para que quando cheguemos a uma situação, nós não nos coloquemos como culpados, porque em nós não houve condições, não houve forças, mesmo tendo a vontade, mesmo tendo o conhecimento, não houve em nós a determinação e a força de fazermos o que é certo. Então vamos analisar o seguinte, ainda no capítulo 10, características das quais o diabo consegue grande parte dos corações humanos. Diga comigo: egoísmo. O que alimenta o egoísmo é o conforto. A alma do ser humano, ela é adaptada e acostumada a ter. Ela foi criada para receber. Quando Deus criou Adão e Eva lá no jardim, Deus os cercou de todos os recursos e ainda sobejando. Havia rios com pedras preciosas, com ouro, com tudo. O ser humano, ele foi criado para ter.
Quando ele sai do Éden, perdendo tudo, existe dentro dele uma certa inconformidade e uma frustração. Essa frustração leva, vamos falar agora do cristão, leva o cristão a colocar a necessidade dele e a aquisição em primeiro lugar, esquecendo da formação. Então, quando o pecado original trouxe ao homem essa frustração chamada perda, e o homem perdeu a fertilidade do Éden, o homem perdeu os recursos do Éden, o homem perdeu toda a facilidade do Éden, recebendo uma maldição fora do Éden, onde ali ele teria que suar, onde ali ele teria que passar dores, onde ali ele tinha que fabricar os seus recursos, cria dentro do ser humano uma revolta e uma busca muito grande pelo ter, pelo adquirir, fazendo com que o homem ignore a sua essência, o seu ser, fazendo com que o homem escanteie a essência e a maior necessidade do ser humano, que falamos na semana passada, é ele ter uma identidade, ele saber quem ele é. O primeiro recurso que Satanás tem para roubar o coração do homem é o egoísmo, é o ter. Eu quero, é meu, eu preciso, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Às vezes fica parecendo uma apologia da nossa parte, quando nós dizemos assim, é tudo do Senhor, é tudo do Senhor, né? Soa até com uma situação apologética, ou seja, apenas mais um discurso. E às vezes nós adaptamos tanto e acostumamos tanto a isso, é tudo do Senhor, é tudo do Senhor. Mas aí quando você vai trocar isso em miúdos, você percebe da parte de muitos quanto egoísmo, quanto apego. E o que é o egoísmo? É uma forma da avareza, é uma forma do apego, e a avareza é idolatria. O apóstolo Paulo explicando, dizendo que a avareza é idolatria, ou seja, o apego que você tem, a necessidade que você tem de ter, você quer ser amado, você quer ser querido, você quer aquilo outro. Pastora, mas todo ser humano quer ser amado. É verdade, todo ser humano quer ser amado. Só que o cristão, ele já é amado. Ele é amado por Deus e isso lhe basta. É aquilo que eu disse ontem. Só Deus basta. Só Deus basta. E esse infortúnio causado pela perda do Éden e todos os recursos e tudo, toda a mordomia, criando assim no homem essa necessidade de querer, dá ao homem esse egoísmo, dá ao homem essa avareza, dá ao homem essa necessidade de possuir, fazendo com que ele se torne natural, fazendo com que ele se torne avarento, fazendo com que ele se torne egoísta, e com isso ele começa a gerar coisas para si. Todo ser humano que gera para si é doente. Tudo o que Deus quer nos ensinar é que nós possamos, além de gerar para nós, sobejar a tal ponto que nós geremos para o nosso próximo. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: Israel é uma vide estéril, dá fruto para si mesmo. Fruto para si mesmo. Por quê? Porque a primeira característica do coração que é roubado pelo diabo é o egoísmo. Porque eu vou te explicar como é que funciona. Às vezes você diz assim, mas o que o meu egoísmo particular, corriqueiro, cotidiano tem a ver com Deus? Tudo. Jamais você vai conseguir ser egoísta na sua vida cotidiana e ser voluntário e quebrantado para Deus. Isso aí você tira da cabeça que isso não existe. Isso é conto que se conta. Jamais. Jamais você vai conseguir ser avarento, ser apegado, ser egoísta na sua vida própria, olhar para o seu umbigo, olhar para si mesmo, olhar primariamente para a sua necessidade, olhar primariamente para você e depois, tá, virou, agora eu sou crente, agora Senhor, não, isso não existe. Quando o egoísmo ele está dentro do coração humano, você não consegue servir a Deus,
Você não consegue dar ao Senhor seu amor, seu coração, sua fé, sua dependência. Existe em você um apego. Quando Deus prova Abraão, Deus prova o apego dele. Abraão era desapegado. Você é desapegado, meu irmão? Você é uma pessoa desapegada? Os seus apegos criarão grilhões. Esses grilhões atrairão demônios. Esses demônios trarão destruição. Primeira característica de um coração roubado: egoísmo. O Senhor diz: Israel dá fruto para si. Israel produz para si. Então, quando existe o egoísmo, não se consegue oferecer nada para o Senhor. Por mais que exista uma insistência, uma dedicação, não, eu vou oferecer meu coração para o Senhor, eu vou dar a Ele a minha vida, eu vou confiar nele, eu vou depender dele. Não passa de aspirações, porque não existe, por causa do egoísmo. O que é o egoísmo? É uma síndrome que o ser humano ganhou da perda do Éden, e que só Jesus plantando um jardim dentro do seu coração pode ressarcir isso para você. Amém? Segunda característica onde Satanás começa a imperar para roubar o coração. Bom, ele rouba o coração e divide o coração. Segunda questão, Oséias capítulo 4, versículo 11. Vai lá comigo. Oséias capítulo 4, versículo 11. Satanás também ele usa o egoísmo. Nós falamos sobre o egoísmo. Agora nós vamos falar sobre 3 situações que trabalham juntas. Diga comigo: luxúria, vinho e mosto. Diga: desejos, alegria e coisas melhores. Essas coisas também tiram o coração. Quando nós dizemos que o cristão tem que ser crente para ele prosperar, é uma das maiores verdades imperativas do Evangelho. Porque a maioria dos crentes, quando eles têm um gato para puxar para o rabo, eles querem montar em cima dele e galopar. O Senhor diz assim: a luxúria, desejos, só desejo, 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 desejo. Desde criança, a criança tem que comer legume, tem que comer verdura. Eu não gosto, não quero, só como o que quer. E o pai não gosta. Ele não gosta, deixa, ele não gosta. Deixa, ele não gosta. Hoje nós já temos uma soma muito grande de jovens, de adultos, de adolescentes que só faz o que gosta, come o que gosta, só o que gosta. Você não percebe que você está estragando a sua alma? Você não percebe que você está cooperando para a destruição dela? Essa questão de não gosto, não vou fazer, não gosto, não vou fazer, não gosto, não vou fazer, você está fazendo com que a sua alma seja uma alma sem disciplina. Sem disciplina. Você está dando oportunidades para o diabo para roubar seu coração. Comece a observar quais são as coisas que você faz porque tem que fazer. Longe de qualquer prazer, longe de qualquer gosto, longe de qualquer coisa. Você faz porque é obrigação. Você faz porque é dever. O que você está fazendo? Você está disciplinando a sua alma. Agora, se tudo aquilo que você gosta, você faz, e aquilo que é dever, você não faz, o que você está fazendo? Você está causando uma destruição gradativa a você mesmo. Versículo 11. A luxúria, o vinho e o mosto tiram o coração. O que é a luxúria? Desejos carnais. Não só sobre sexo, mas tudo aquilo que é para sua carne. Tudo aquilo que é para sua carne. Tudo aquilo que é para sua carne. A alma dos cristãos, elas não vivem, elas sobrevivem, porque não são disciplinadas. Não são disciplinadas. Eu faço isso porque eu gosto, eu faço aquilo porque eu gosto. Isso é luxúria. Segundo, o vinho, a alegria. Cuidado quando você é uma pessoa viciada em alegria. Existem pessoas que quando ela não está alegre, ela não está bem. A alegria é um sentimento. Apenas um sentimento. E você não precisa estar alegre em todo o tempo. Você pode estar normal e estar bem. Por que existem pessoas, ou elas estão alegres, ou elas estão tristes?
você. E esses sentimentos muitas vezes te deixam insano. Tira o seu tiro. Existem pessoas que elas precisam produzir a sua alegria. Elas precisam comprar para estarem alegres. Elas precisam criar um ambiente para estar alegres. Por quê? Porque ela é viciada em alegria. Ela não consegue estar de uma maneira comum, passar um dia comum, sem a tristeza e sem a alegria. Ela está ali provocando o quê? Uma estabilidade em sua alma. Mas não, ela tem que estar ou triste ou alegre. Isso é errado. Você não pode ser viciado em alegria. Você tem que aceitar as coisas e viver as coisas da maneira que você tem que vivê-las. O Senhor diz assim: a luxúria, desejo, a alegria, vinho, e o mosto. O que é o mosto? Quando eles iam fermentar o suco de uva para fazer o vinho, criava aquela espuma por cima do vinho que só a família tomava, porque aquilo era caríssimo. Ninguém usava vender aquilo lá, não tinha preço. Então a família tomava aquele suco antes da fermentação, chamava mosto. Então é o melhor. Cuidado que as coisas melhores podem roubar seu coração. Existem pessoas que só conseguem ter ânimo, entusiasmo e fé quando são respaldadas pelo melhor. Muitas vezes eu sempre tenho dito isso a você: a vida não te oferece o melhor, ela oferece o que tem. E Deus já ofereceu o melhor para você, que é Jesus Cristo, para você mudar a situação. Existem pessoas que são dependentes do melhor. Elas não conseguem partir do nada, mesmo que fosse, que você nunca partirá do nada. Sempre o Senhor te dará sementes, sempre você terá um pouco. Existem pessoas que não conseguem partir do pouco, elas não conseguem ser fiel ao pouco, elas não conseguem ser ingratas pelo pouco. Elas sempre objetam o melhor, no sentido de: se eu não tiver o melhor, não haverá nada de mim para essa situação. E aí, como é que faz? O Senhor diz que a luxúria, desejo, a alegria e o melhor roubam o coração. Quantas vezes Satanás não tem, por entrada, desejos? Só vontade, só vontade. Só faz o que quer. Hoje eu não estou com vontade na igreja. Hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Hoje eu não estou com vontade de orar. Hoje eu não estou. Eu não tenho vontade de perdoar. Eu não tenho vontade de amar esse irmão. Eu não tenho. Mas quem disse que a vontade exerce senhorio na sua vida? Quem exerce senhorio na sua vida é o Senhor Jesus Cristo. E a sua alma precisa saber disso. E ela precisa ser disciplinada. E para começar, você pode começar comendo jiló, por exemplo. Se você não gosta. E aí? O seu paladar só está acostumado com coisas que você apraz. Seus ouvidos, tudo que diz respeito a você é só o que você gosta. E aí, quando o Senhor te der uma ordenança da qual não será apetitosa para você, é óbvio que você vai rejeitar. Quando o Senhor fizer para você um projeto de um deserto, um projeto de um vale, não vai ter negócio, não vai ter mudança. Por quê? Porque a sua alma rejeitará qualquer disciplina que vier do Senhor, porque você não há disciplina diariamente, com coisas triviais, não há disciplina. Então, quando o Espírito Santo for disciplinar a sua alma, não vai ter acordo para Deus, não vai existir sujeição. Por quê? Porque a sua alma é livre para si mesma, ela só faz o que quer. Aí o desejo, a alegria e o melhor tiram o coração. E quantas pessoas se perdem no melhor? E quantas pessoas se perdem na alegria? E quantas pessoas têm se perdido nos desejos? Terceira situação: primeiro, egoísmo. Depois, prazeres, alegria e gosto. Terceira situação, capítulo 7, 5, versículo 10. Um hábito muito estranho dos crentes é mudar limites. Nosso Deus é um Deus de limites. Ele diz assim: você pode ir até aqui,
você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, assim não pode, aqui não, desse jeito não, até aqui pode. E muitas vezes nós queremos dar aquele jeitinho brasileiro nas coisas, e isso espiritualmente, isso emocionalmente, trazemos para a vida, para o cotidiano. Nós queremos dar um jeitinho e adequar para ficar bom para a gente. Isso aí atrai o roubo da alma. A alma é roubada quando existe em nós esse hábito de suborno. Nós queremos mudar limites. Existem pessoas que querem mudar limites. Tem um limite para sofrer. Você sabia disso? Tem um limite para sofrer. Você pode sofrer até o ponto que não aconteça a degeneração. Quando a sua alma ficar degenerada, ou seja, inclinada à depressão, não é permitido mais. Há limites para alegria. Você pode se alegrar desde que não suba, desde que não tire a sanidade. Existem limites para tudo. Existem limites para ira. Irai-vos e não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não durma, não deixa isso virar uma amargura para o dia seguinte. Resolva no mesmo dia e morreu o assunto. Existem limites para tudo. Para aquilo que nós sentimos, para aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós fazemos. Existe limite para ajudar. Uma coisa é você ajudar uma pessoa, outra coisa é você querer carregá-la e colocar sobre a sua vida o fardo que ela tem que carregar. Existe limite para ajudar, existe limite para amar, existe limite para irar-se, existe limite para entristecer-se, existe limite para alegrar-se. E quando você ultrapassa esse limite, você está entrando por um definhamento, você está entrando por uma destruição. E nisso Satanás olha uma oportunidade imensa de destruir e de entrar na sua alma e roubar aquilo que pertence a Deus. Primeiro, qual é a primeira brecha para perder o coração? Egoísmo. Qual é a segunda brecha? Desejos. Isso como um montante, desejo, só faz o que gosta, a alegria e o melhor da vida. Nunca consegue ser fiel ao pouco. Terceiro, do que nós estamos falando agora, limites. Limite para tudo, limite para amar. Porque existem pessoas que acham que amor é loucura, é martirização. Amor não é isso. Jesus disse que até o amor dos filhos e dos pais deve ser menor do amor que temos por ele. Então, existe limite para tudo. E se você começar a mudar limites da sua vida, não adianta você querer clamar socorro ao Senhor, porque aí não existe ser, não existe regras para você. A sua alma precisa ter regras. Eu vou sofrer até aqui. E você ouve o Espírito Santo te dizer: você está abusando, você está abusando, você está gostando disso. Isso está se tornando uma depressão, um quadro depressivo. Quando você ama demais e esse amor começa a ser fardo, jugo, o Espírito Santo fala para você: ó, isso não é amor, isso é martirização. Você está trazendo para você aquilo que é incumbência alheia. O Espírito Santo fala conosco, ele começa a nos incomodar. Por quê? Porque não é vantajoso para Deus olhar para você e ver em você alguém que não respeita limites, que não honra os seus limites. Por quê? Porque você ainda é humano. E a sua alma, ela pode sofrer agravos, ela pode sofrer situações. Então você precisa ter noções de limites para que você não seja roubado pelo diabo. Capítulo 5, versículo de número 10, diz assim: os príncipes de Judá são como os que mudam os limites, porque eram príncipes e achavam que podiam mudar limites. Para ajudar tem que ter limite, para amar tem que ter limite. Para entristecer-se tem que ter limite. Para sofrer tem que ter limite. Tem que aprender a sofrer. Há outro limite para o arrependimento. Estou tão arrependido, que eu fiquei abatido, fiquei esmurecido e não tenho forças. Isso não é arrependimento, isso é culpa.
arrependimento é inversão, é mudança. Não misture arrependimento com culpa. Há limites para o sentimento do arrependimento. O arrependimento verdadeiro, ele traz ânimo, ele é produtivo. Ele faz com que você se anime, com que você olhe para o seu erro, sim, mas olhe para o acerto, olhe para quem pode, olhe para Cristo. Esse é o arrependimento, e você muda. Agora, quando você tende à culpa, você não está respeitando limites, você não está respeitando regras. Diga, eu estou entendendo. Diga, eu não posso mudar limites. Bom, capítulo 5, versículo 11. Eu quero falar sobre o que se rege e o que se prega na humanidade, e o que se rege e o que se prega nos cristãos. Às vezes você olha para a igreja, ela está tão deformada porque ela está seguindo padrões humanos. Esse não cresce e eu não cresci também, está tudo bem. Esse não cumpre, eu não cumpro também, está tudo bem. Você pode olhar que as pessoas nunca se espelham naqueles que são melhores, naqueles que são especiais, naqueles que fazem. O espelho de todas as pessoas são os piores. A questão é, quando você vive mandamentos de homens, você está oferecendo para o diabo as portas abertas da sua alma, dizendo: roube e destrua. Por quê? Porque mandamento de homem não exige da sua alma, mandamento de homem não constrange sua alma, mandamento de homem não responsabiliza sua alma. O mandamento do Senhor responsabiliza a sua alma. O mandamento de Deus constrange a sua alma. O mandamento do Senhor, ele faz com que a sua alma entenda que é necessário produzir, que é necessário fazer, que se ela não é capaz, existe o Espírito Santo habitando dentro dela, que a fortalecerá, que a ajudará, que fará a obra. Agora, mandamentos de homens não funcionam, regras não funcionam. Olha para dentro de você. Você disse: eu vou até aqui porque mais eu não consigo. Esse vou até aqui, mandamento de homens. Tá bom. É o melhor que eu posso fazer. Será que realmente é o melhor que você pode fazer? Será que era o melhor que Sansão podia fazer? Parar nos braços de Dalila? Será que o melhor que Davi pôde fazer é deitar com Batseba? Será que realmente eles podiam dizer: esse foi o meu melhor? Será que nós muitas vezes não percebemos que quando nós não exercitamos a nossa alma, ela vai ficar paralítica, tetraplégica, vai deixar só o olhinho? Sua alma precisa ser exercitada. De que maneira? Perdendo o egoísmo. Segundo, não permitindo que desejos, que alegrias e que o melhor da vida domine. Terceiro, não mudar limites, respeitar limites. Quarto, não obedecer mandamento de homens. Olhar para o Senhor: peraí, por que eu não dou conta? Eu dou conta sim. Eu dou conta, eu consigo, porque eu não estou sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele será uma grande testemunha para aqueles que se deixaram dominar por suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, mas elas não podem nos dominar. Quando Paulo, escrevendo que ele intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis pelas nossas fraquezas, ele escreve em Romanos 8, capítulo 26, que ele examina o nosso coração e ele intercede. Por quê? Para que nós não sejamos vencidos por elas. Este é o objetivo do Espírito Santo dentro de nós. Nós não podemos ser detidos por mandamentos humanos. Você percebe que hoje a linha e a margem da igreja é uma só. É uma só. Ninguém consegue extravasar, ninguém consegue extrapolar. Por quê? Porque o alvo não é Cristo, a regra não é o mandamento, a obediência não é a palavra. Não. Quem é o exemplo? Aquele irmãozinho. Qual é a regra? Da família, da sociedade, da vida. O que se obedece? A própria condição humana. Aquilo que dá, aquilo que eu consigo, aquilo que eu dou conta, é isso que eu obedeço. Eu não consigo entender que eu posso sim
capítulo 5, versículo 11. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Olha para o seu irmão e diga: você entendeu? Nós estamos explicando as maneiras que Satanás usa para roubar o seu coração, as entradas de Satanás para roubar seu coração, para que quando você olhe para a vontade, para a palavra de Deus, você diga: eu não sou capaz. Eu até quero, eu até gostaria, mas me falta força, me falta determinação. Por quê? Vou repetir novamente: egoísmo, coração roubado por meio da luxúria, do vinho do moço, muda limites, não respeita limites humanos, não respeita limites emocionais e segue mandamentos de homens. Quer ver um exemplo de mandamentos de homens? O marido xinga a esposa, a mulher xinga o marido. O marido está fraco, a mulher enfraquece. Todo mundo vai no mesmo ritmo. Total, só mandamento de homens. Até que você está bem, pelo que... Não, você tem que melhorar. Você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor do que o que você está fazendo. Você pode fazer melhor. Quando Deus abençoou o homem no Éden, o Senhor diz assim: crescei e multiplicar. Duas maneiras de expansão: crescei e multiplicar. Crescei e multiplicar. E aí? Por que os mandamentos de homens? Porque eles são conformistas. Um olha para o outro, um depende do outro. É só aquilo que é humano e o sobrenatural, e o que vem de Deus, e o que nos cura, e o que nos transforma. Não tem jeito sim, meu irmão. Quinta coisa. Diga comigo: instabilidade. Você que tem sua criança pequena, por favor, ensine-a desde criança a aprender a escolher e assumir o que ela escolhe. Enxergue se a sua criança não tem identidade. Se a sua criança não é uma criança determinada, isso é déficit, é deficiência. Será um adulto instável. E adulto instável é adulto pecador. Escolhe, filho. Mãe, o que você acha? Eu não tenho que achar, é você que tem que escolher. Estou falando para você escolher. Não, mas o que você acha? Esse filho que parece tão submisso, tão querido, tão voltado para a mãe, quando crescido, vai pela cabeça de qualquer um. O que nós precisamos aprender: errou, eu cometi um erro, você assume esse erro até o fim, até o final, porque nós temos que ser honrados para assumirmos os nossos erros. Não diga que foi culpa daquele outro. Não vá por essa linha. Isso é a linha dos covardes. Gente que não quer mudar, gente que está atolada em enfermidades e misérias humanas, esses são aqueles que não assumem erros. O cristão, ele precisa assumir os seus erros. Ele precisa assumir as suas faltas. É muito fácil você estar numa situação difícil e você jogar a batata quente para o outro. Sabe o que vai acontecer com a sua alma? Ela vai afogar-se na instabilidade. Você não vai conseguir a partir daí ter fé. Você não vai conseguir a partir daí ter nada que diz respeito ao Espírito Santo. Porque a alma que não consegue assumir responsabilidades, ela não assume compromisso, ela não assume os seus erros, ela não consegue assumir mais nada. A Bíblia diz assim, capítulo 6, versículo de número 4. Essas eram algumas das feridas de Israel. Que te farei, ó Efraim, o Senhor dizendo, que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. A bondade de vocês é como uma nuvem. Você sabe a nuvem da manhã? O sol vai esquentando, ela é tão rala, ela não é espessa, ela é ralinha, sem espessura nenhuma, que os gases dela são tão poucos que a hora que bate o sol dissipa. E o orvalho da manhã, quando o sol toca, seca tudo. O Senhor disse:
a benignidade de vocês, a bondade de vocês passa muito rápido. Muito rápido. Instável. A pastora, todo dia nós temos que estar iguais? Não. Nós somos seres humanos. Você não está igual todos os dias. Só que quem tem que saber... você usa roupa do avesso? Usa. Às vezes escapa alguma coisa quando está correndo. Mas alguém avisa e depois você vai no banheiro da igreja e troca. Você usa roupa do direito? Por quê? Do direito é mais bonito. Então as pessoas têm que ver o direito. O avesso quem tem que ver é só o Senhor. Quem tem que ver o seu avesso é só Jesus. Você tem que ser estável. 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 As suas coisas têm que ser duradouras. Seu humor tem que ser estável. Um dia você está azedo, outro dia você está amargo, outro dia você está picante, outro dia você está ardido, outro dia você está salgado. Oh, peraí, que cardápio mais maluco e demoníaco é esse? E aí? Então quem domina é você ou o seu humor? E Jesus onde é que fica? Morreu? Está morto? Não ressuscitou? Não está vivo? Não vai vir te buscar? Você é dominado pelo seu humor? Ei, meu irmão, o seu avesso é o Senhor quem tem que vir, é o Senhor quem tem que estar a par, é Ele quem tem que receber o seu avesso para a vida, na lida. Você tem que ser estável, você tem que ter estabilidade. E como tem estabilidade? Orando. Quem não ora não tem estabilidade. Você pode ver esses crentaiadas tudo mal-humorado, é tudo crente que não ora. Crente que ora tem estabilidade, ele é estável, porque ele jogou o lixo dele, porque ele jogou a mazela, porque ele jogou a miséria diante do Senhor, e quando ele parece em público, ele está bem. A miséria dele já foi limpa, já foi lavada. Estável. O Senhor diz: Efraim, eu não posso confiar em vocês, porque os frutos bons de vocês é como o orvalho, é como uma nuvem da manhã, daqui a pouco não existe mais. Quanta instabilidade existe nos filhos de Deus. E aí você acha assim: não tem nada demais, é minha personalidade. Como não tem nada demais? Satanás está te roubando o coração, roubando a sua alma por meio da sua instabilidade, por meio dessa instabilidade sua, onde você acha que você tem que viver aquilo que você está, do jeito que você está. Você tem que viver Cristo, e como você está, quem dá conta é o Espírito Santo. Amém? Você é uma pessoa instável. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Agora nós estamos falando de querer e não de humor. Outra hora você quer outra. Aí o Senhor vai fazer igual diz Isaías 30. Eu vou sentar para descansar e vou esperar. A hora que você decidir eu faço. Um dia quer de um jeito, outro dia quer do outro, outro dia quer do outro, outro dia quer do outro. Um dia quer mudar a vida, no outro dia já quer um carro novo. Aí no outro dia já quer isso, já quer... Não, peraí, o que você objeta? O que você quer produzir? O que você quer da sua vida? O que você quer da sua vida? Você não pode ser instável. Por quê? Toda pessoa instável é escravizada pela dúvida. Sendo escravo da dúvida, você não produz fé. Não produzindo fé, você é jogado de um lado para o outro pelo diabo. As maneiras que Satanás rouba seu coração: egoísmo, luxúria, vinho, mosto, mudando limites, tudo pode de qualquer jeito, mandamentos de homens, instabilidade. Última, capítulo 7, versículo 1. Tem mais, mas nós vamos falar só de 6. Quero falar da mentira e da falsidade. Mas não vou falar da mentira e da falsidade, não, daquela bem trivial, sabe? Que você abraça uma pessoa, tipo assim, com aquele sorriso amarelo. Porque tem gente que é falso, hein? Tem gente que é falso. Mas não vai tratar dos falsos, não. Deixa que o diabo cuida deles. Nós vamos falar de outro tipo de falsidade. Nós vamos falar da mentira e da falsidade, daquela que você mente para você mesmo. Quem não já pregou uma mentira para si mesmo?
se auto-enganou? Acreditando em algo porque precisava daquilo, porque tinha necessidades que aquilo fosse verdade. Não, essa pessoa é fiel, ela é fiel, não vai dar certo. Oh, mas se vai dar certo e é outra pessoa, não depende de você, depende dela. Você não pode fiar-se no acerto do outro. Cada um por si, Deus por todos. E aí você começa a acreditar naquela pessoa, acreditar, investir o acerto, aspirações, e vai enganando você mesmo, mentindo para você. Você não pode ser responsável pelos atos dos outros, você é responsável pelos seus atos. E aí, se os outros falharem, é os outros, Deus não vai cobrar de você. Você está entendendo isso? Não minta para você. Não minta para você. Não brinque com a sua vida. Não permita que você viva no faz de conta. Você cria para você um lar perfeito. Você cria para você uma vida perfeita, baseada no outro que vai acertar, baseada no outro que vai escolher correto, baseado no outro que vai fazer tudo conforme. Você não é responsável por escolhas alheias, por acertos ou erros alheios. Não minta para você. Seja sincero para com você. Seja sincero para com a sua vida. Mas pastora, dói. Mas dói, mas cura. O que dói machuca, cura. A qualquer momento, você pode ser decepcionado por alguém, frustrado por outro, traído pelo outro, abandonado pelo outro. Essa é a sua verdade. Mas aí você está tão encantado, que quando uma dessas coisas acontece, você cai lá embaixo, quase destruído. Por quê? Porque você acredita em mentiras. Uma delas é que ninguém é responsável por ninguém. Ninguém é responsável por ninguém. Você não pode fazer com que ninguém dê certo. A escolha de dar certo ou não é de cada um. Cada um escolhe se vai dar certo ou não. Ninguém consegue viver a história do outro. Ninguém consegue escolher pelo outro. A palavra do Senhor diz no capítulo 7, versículo 1 e 2: Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria. Ou seja, quando eu estava curando, apareceu tudo. Porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores espoja por fora. Pratica a falsidade, o ladrão entra. Pratica a falsidade, o ladrão entra. Pratica a falsidade, o ladrão entra. Brinca de casinha, brinca de faz de conta, o ladrão entra. Você é uma pessoa verdadeira a si mesma? Por exemplo, às vezes você acredita que uma pessoa te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto. Só que essa pessoa, ela não te ama tanto, ela te ama. O resto é porque você é produtivo. Que horror que a pastora está falando. A verdade, às vezes, ela tem uma aparência de horrorosa, né? Não estou dizendo que de todos, mas a grande maioria, essa é a verdade. As pessoas te amam. E esse tanto que você acha que é porque você é produtivo. É porque você frutifica, você é interessante. O dia que você deixar de ser interessante, o tanto vai embora. E apenas alguns que amam ficarão. Só os fiéis da terra. Deu para você entender? Essa é a verdade. Mas aí você quer viver num conto de fada. Ai, me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Existe uma pessoa que te ama tanto, 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 que ele não conseguiu explicar, e a única maneira dele demonstrar foi enviar o filho dele. Este amor é verdadeiro. Você sai pela rua dizendo: eu tenho um amor de verdade, eu tenho um amor legítimo. Esse amor é o amor de Deus por mim. Agora, os demais amores que eu tenho na minha vida, hoje existe, amanhã. Porque tem gente que, quando é traído, decepcionado, ele quase morre. Ele quase abandona Jesus. Mas que conto que ele contava para si, que é um conto de mentiroso, de falsidade. E aí? O que você faz com a verdade? Você finge que ela não existe?
Existem poucas pessoas que sabem amar na terra. O amor tem a ver com caráter. E não são muitas as pessoas que têm caráter. O amor tem a ver com caráter. Quanto mais caráter alguém ter, mais fiel ele é no amor. Então, amor não é sentimento. Amor é dom. E amor, ele tem a ver com caráter. Pessoas que têm caráter, firmeza, determinação, postura, elas amam e amam e amam e ponto. Agora, pessoas que são frágeis, elas amam quando é conveniente, elas amam quando é interessante, elas amam quando é proveitoso. Esse é o amor humano. Cristo forma um caráter dentro de nós de tal maneira que nós amamos de verdade. Agora, não pode existir em nós mentira, nem falsidade, senão você está dando oportunidade para Satanás fazer com que aquele que você acha que te ama tanto, aquele que você acha outra coisa, acha, aí o diabo vai trabalhar para você vai esmorecer, tá? Você vai destruir, você vai acabar, você vai, e aí vai, a sua alma vai sendo destruída. Por quê? Porque você brinca de faz de conta. Não permita que exista falsidade e mentira na sua vida. Aí ele continua dizendo no versículo 2: e não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade, agora pois o cercam as suas obras, diante da minha face estão. O Senhor diz, eles não se lembram que eu sei de tudo. Quem melhor para falar para você da sua vida de quem sabe de tudo? Ele sabe de tudo. Ele fala para você de você. Agora, partindo para a cura, porque nós falamos das entradas e do que o diabo faz. E a cura qual é? UTI. Tem que ir para o UTI, meu irmão. UTI de Jeová. Primeira obra dele. 6:1. Lê aí. Primeira obra dele. Despedaçar. Esquadrinhar. Fazer em pedacinhos. É isso aí que o povo gosta. Desfragmentar, mudar tudo. Falar, ó, é tão fácil dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou em tuas mãos. Mas estar nas mãos de Deus é literalmente estar para ser despedaçado. Para Deus mudar tudo, tirar o egoísmo, para o Senhor tirar o domínio do desejo, o domínio da alegria, o domínio do melhor, fazer com que você respeite limites, fazer com que você saia do domínio de mandamentos de homens, seja alguém estável e verdadeiro. Aí ele diz assim: vinde e tornemos ao Senhor 6:1, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Primeira maneira de Deus curar e fazer o seu coração ser inteiro. Você ouve a palavra e obedece imediatamente, coração inteiro. Você ouve a palavra, cai no coração dividido, você não tem forças para praticar. Por isso que muitos cristãos não têm força para praticar a palavra. O coração está dividido com tudo isso aqui. Aí não tem força. Sabe que tem que praticar, mas não consegue. Não tem domínio, não tem força. Primeiro objetivo do Senhor: despedaçar, desfazer você inteirinho, vaso novo. Não poderei fazer eu de vós, ó casa de Israel, como fez esse oleiro, que o vaso se quebrou em suas mãos, despedaçar você, para fazer de novo. Fazer você se sentir falido. Enquanto você não entender que falido é emocionalmente, não se pode fazer de novo. Segundo, para nós orarmos, nós temos que andar um pouquinho rápido. Capítulo 2, versículo 14. Levar você a visitar alguns desertos. Deserto é ótimo para mudar, sabia? É ótimo. Porque ali no deserto é que nós aprendemos a cantar de novo. É ali no deserto que nós recebemos, olhamos para a porta de desespero e vimos ela como porta de esperança. A palavra do Senhor diz no capítulo 2, versículo 14: portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Às vezes você fora do deserto fica impedido de você ouvir com o coração. Só no deserto, só na aflição, você consegue ouvir Deus. E às vezes você não entende por que está no deserto. É para que o Senhor fale ao seu coração.
Primeira maneira de cura: despedaçar. Segunda, levar para o deserto, para que você ouça a voz dele. Terceira, capítulo 11, versículo 8. É você entender o quanto ele te ama. Diga: Deus me ama. Deus me ama. Deus te ama. Deus te ama. Aí Paulo diz assim: como é que será que temos entendido isso? Como é que podemos entender a largura, a profundidade do amor do Senhor? Como é que conseguimos entender do amor de Cristo? Será que você consegue se constranger, se compungir por tanto amor que Deus tem por você e entregar o seu coração ao Senhor, para Ele livrar você do egoísmo nato, original, para Ele ensinar para você regras na sua vida? O Senhor diz assim em Oséias 11:8: como é que eu vou te deixar, Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá, te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. Quando Deus olha para o estado dos seus, o coração dele se comove. Todas essas complicações do egoísmo, ausência de limite, instabilidade, toda essa parafernália maligna, comove o coração de Deus. Ao ver os seus entregue às próprias fraquezas, as próprias mentiras, os próprios faz de conta. Quanta vida que é um faz de conta. Não existe tudo aquilo que é colocado, não existe tudo aquilo que é levantado. Aquilo tudo é uma grande mentira. Uma grande mentira. Aquele casamento é uma mentira, aquele relacionamento é uma mentira, tudo, aquela vida espiritual é tudo uma mentira. E coloca-se mentira sobre mentira e sobre mentira. E o Senhor diz assim: como eu vou te deixar? Como eu vou te entregar? O Senhor diz assim: está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões uma a uma se acendem. Eu tenho compaixão por ti, eu tenho misericórdia de ti. Quando te vejo tão enfermo, quando te vejo tão doente, quando te vejo vivendo para si mesmo, e quanto mais você objeta, coloca como objetivo a si mesmo, mais você é infeliz. Eu tenho compaixão de ver você sendo roubado diariamente pelos seus desejos, pelas suas alegrias, por só ocupar pelo melhor e buscar o melhor. Eu fico olhando para você e eu me compadeço de ti quando te vejo mudando limites, extrapolando regras, não tendo regras, obedecendo mandamentos de homens, sendo instável e mentindo para si mesmo. O Senhor diz: eu tenho compaixão de ti. Eu tenho compaixão de ti. Eu quero te curar. Esse é o objetivo por o qual você está vivo, meu irmão. Você está vivo para ser curado. Você está vivo porque você tem que ser curado. E Jesus rogou o Espírito Santo para que produzisse em nós cura. Produzisse em nós cura. Capítulo 14, versículo 1. Último instrumento de cura. Primeiro instrumento, despedaçar. Segundo instrumento, deserto. Terceiro instrumento, o amor do Senhor. Quarto instrumento, o Espírito Santo produzir em você palavras. Você sabe que Satanás, ele rouba palavras. Quantas pessoas não conseguem orar? Quantas pessoas não conseguem expressar aquilo que tem dentro de si? Não adianta dizer: Deus sabe, tu sabes, Deus sabe tudo. O Senhor Jesus diz: quando entrares no teu quarto, fechares a tua porta e falares com o teu Pai que está em secreto. Você tem que ter palavras. Você tem que orar. Você tem que conseguir. O primeiro indício de libertação é você conseguir colocar em palavras o que há dentro de você. Esse é o primeiro indício de libertação. Enquanto você não conseguir colocar em palavras o que há dentro de você, a libertação ainda não começou. A necessidade daquilo que existe dentro de você ganhar forma, ganhar corpo, encarnar,
é você conseguir dar palavras àquilo que existe. Palavras. Você conseguir fazer com que o que há dentro de você ganhe forma. A palavra do Senhor diz em Oséias 14:1: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomais convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: tirai toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos. Hoje o Senhor não quer que você mate um novilho aqui à frente, que você mate um cordeiro. O Senhor quer dos seus lábios vir a confissão. O Senhor quer que da sua boca saiam palavras que digam. Hoje o crente, o ápice da oração dele, quando ele está emocionado, é: Senhor, 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 ó Senhor, ó Senhor. Como é que Satanás pode emudecer a igreja? Se a igreja foi gerada pelo verbo vivo de Deus, você tem que ter palavras. Você tem que personificar por meio de palavras o seu medo, a sua ansiedade, o seu egoísmo, a sua mentiraiada, a sua falsidade, a sua ausência de limites e tudo. Você tem que pôr isso para fora, é por meio de palavras. Ele é o verbo de Deus, o verbo vivo de Deus. Como pode um cristão não saber orar, não saber colocar para fora? Por que não sabe orar? Porque não ora. Quem começa a orar é igual criança. Criança começa a balbuciar, começa a falar umas palavras erradas, e aí o crente dobra o joelho no chão, fala 3, 4 palavras, acaba. Vantagem para as trevas. Porque o que o Senhor quer? Tomai convosco palavras, converta-te ao Senhor, ofereça os sacrifícios dos lábios. É isso que Deus quer. Amém?